queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Tiago capítulo 5, verso 16 ao verso 20, o verso 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem o quê? Curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Eu gosto dessa frase. Elias era humano como nós. Tem uma tradução que diz: Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ou Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Aí ele continua: orou outra vez, e os céus enviaram chuva. Perdão, eu pulei, né? Volto para o 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente, ou insistentemente, ou perseverantemente, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Esse texto ele é muito especial, porque ele fala da possibilidade de alguém dentre nós sermos feridos. E ele também mostra a forma como nós somos restaurados. Como é que eu e você somos restaurados muitas vezes? Com a oração de alguém. Ele diz: confesse os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, não para sermos perdoados, que quem nos perdoa é Deus, mas nós oramos uns pelos outros para sermos curados. Ou seja, mesmo eu e você sendo pessoas de Deus, nós temos uma grande possibilidade de sermos feridos, de nos machucarmos na nossa caminhada cristã. E muitas vezes, para golpear o nosso orgulho, o nosso levantar-se depende de nós abrirmos o coração para alguém, e esse alguém orar por nós. E essa oração, ela vai produzir resultados na nossa vida. E ele, ao exemplificar isso na prática, ele vai fundamentar usando a vida de Elias. E ele diz: Elias era humano como nós. Ou seja, Elias enfrentou limitações, Neemias enfrentou, daqui a pouco eu vou pontuar para vocês 5 tentações de Elias, após ele viver tempos de milagres na vida dele, que ele enfrentou, e eu passei por esses 5 pontos, e muitos de vocês estão passando por esses 5 pontos, que daqui a pouco eu vou mostrar a você. Mas voltando aqui para esse texto, mas ele diz que Elias, apesar dele ser humano como nós, quando ele diz isso, Elias era humano como nós, ele está nos levando no mesmo nível de Elias, e ele está baixando Elias ao mesmo nível que nós. Então, se Elias orou e Deus respondeu, ele está pontuando que você vai orar e Deus vai responder você. Se você orar como Elias, e como é que Elias orou? Perseverantemente, fervorosamente, nos fala de uma oração que veio do seu coração, com insistência, com perseverança, até Deus ouvi-lo. E aí ele dá aqui um exemplo de pessoas que se desviaram da verdade, e ele pontua essas pessoas, ele diz o seguinte: quem converte um pecador, olha a expressão que ele usa, pecador. Por que ele usa essa expressão pecador? Quando a Bíblia vai se referir a uma pessoa, a um crente em Cristo Jesus, ela nunca vai se referir a um crente como um pecador. E eu desafio você a ler as cartas de Paulo. A Bíblia nunca vai falar de um crente, de um convertido a Jesus, nunca vai se referir a um cristão como um pecador. Pecador na Bíblia é sempre uma referência para pessoas que ainda não foram regeneradas, que ainda não foram salvos por Cristo Jesus. As cartas de Paulo vai pontuar os crentes como santos em Cristo Jesus, como filhos, como santos, não que
nós não venhamos pecar mais, mas mostra que eu e você fomos transformados, fomos regenerados, nós nos tornamos santos, não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Ah, mas nós continuamos pecando? Obviamente que sim. Eu peco, mas eu não sou um pecador, porque quando eu cometo um pecado, quando um crente comete um pecado, ele já fica incomodado. Por quê? Porque a natureza dele não é mais aquela natureza ou aquela posição de pecador. Uma pessoa, quando ela não conhece Jesus, ela não é salva, ela peca e a consciência dela não dói, porque o espírito dela não foi ressuscitado. Ela, espiritualmente falando, ela está morta por causa do pecado. Agora, ele vai usar aqui, Tiago, ele vai dizer o seguinte: quando você ganha alguém, quando algum de vocês, ele está dizendo, quando algum dentre nós, como um cristão, um crente, um santo se desvia da verdade, e alguém trouxer ele de volta, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. Está mostrando que aquela pessoa, ela perdeu a salvação, que aquela pessoa, ela se desviou, ela caiu da graça, ela perdeu a salvação, ela baixou o nível dela, ela saiu da posição de santa em Cristo Jesus, ela voltou ao estado de pecaminosidade dela, e essa pessoa se desviou, e ele está dizendo a nós, ele está dizendo o seguinte: Elias era humano como nós, e aí ele usa a expressão, quando você ganha alguém que se desviou e converte aquele pecador, aquela pessoa recebe uma multidão de pecados, ela recebe o perdão de uma multidão de pecados. Ou seja, apesar de sermos humanos como Elias, ou sujeitos às mesmas paixões, Deus ouve a nossa oração, e Ele quer nos usar como instrumento nas mãos dEle, para ganhar aquelas pessoas que se desviaram da verdade. Então cada pessoa que se desviou, ela não deve de ser alvo do nosso julgamento, mas deve de ser alvo da nossa oração, do nosso estender das mãos, para trazer de volta aquela pessoa ao estado espiritual que ela perdeu. Mas tudo isso, Deus está mostrando que apesar de quem somos, Ele deseja nos usar como instrumentos. Então isso mostra a mim e a você a nossa necessidade de dependência de Deus. Elias era como nós, ele orou fervorosamente, ou seja, nossas limitações não podem roubar o nosso fervor. Você não pode, por mais que você tenha limitações humanas, sofre tentações, perseguições, dificuldades, você não pode usar isso como fundamento para você não orar, para você não clamar, para você não orar com perseverança. Deus ouviu Elias derramando chuva, e o texto diz que Deus ouviu Elias, abriu a janela dos céus, derramou chuva, e houve produção de frutos. Então você vai orar perseverantemente, apesar de você ser humano, como Elias era, Deus vai abrir os céus, vai derramar da sua chuva, e na sua vida vai voltar a ter frutos. Então, independente da circunstância que você se encontra neste momento, você precisa entender a sua real posição. Deus, ele levanta o Elias, agora vou indo para o Antigo Testamento. Deus levanta o profeta Elias com dois objetivos. Elias era apenas um morador de uma cidade, assim como eu e você moramos em uma cidade. Ele era um simples cidadão, mas ele morava em Israel, e Israel naquela época estava sendo governada, liderada por um homem chamado Acabe. Quem era Acabe? Até ele assumir o reinado de Israel, ele era um rei. De Acabe para trás, Acabe foi o pior rei que existiu em Israel. A Bíblia diz que ele fez pior do que qualquer outro rei. Se juntasse todos os pecados dos reis anteriores a Acabe, não daria o nível de pecaminosidade de Acabe. Para vocês terem ideia,
ele deu concessão para a reconstrução de uma cidade que Deus havia mandado eliminar aquela cidade, que é a cidade de Jericó. E Deus, através de Josué, liberou uma palavra, que se alguém tentasse reconstruir Jericó, quando ele lançasse a pedra fundamental, o filho primogênito morreria. E se ele insistisse nisso, quando terminasse a reconstrução, naquela cidade, o filho mais novo morreria. E ele deu concessão para um louco edificar Jericó. Jericó foi levantada novamente na época de Acabe. E por conta disso, o homem louco que estabeleceu a pedra para iniciar a pedra fundamental, vamos dizer assim, para iniciar a reconstrução, o filho dele morreu. Irmãos, ele prova a Deus uma vez, ele tenta a Deus uma vez, mas se a morte do primogênito dele não foi suficiente, ele mesmo assim, sabendo que aquela palavra, aquele juiz estava comendo solto, ele continua. Irmãos, eu fico observando a loucura que algumas pessoas fazem, mesmo debaixo de um juízo, mesmo debaixo de uma perca, de uma destruição. Tem gente que não se converte, tem pessoas que não se rendem à vontade de Deus, está perdendo tudo, está tudo se desgraçando na vida, e mesmo assim, a pessoa endurece, petrifica o coração e não se rende à vontade de Deus. Agora, o que é que Acabe fez, além de abrir concessão para a edificação de Jericó? A Bíblia diz que ele começou a adorar Baal, começou a adorar outro Deus, e como rei, ele estabeleceu que a nação também se tornasse uma nação que adorasse Baal. E além de tudo isso, ele tem ainda um agravante. Ele casa com uma mulher que era dos sidônios, uma adoradora de Baalins, de Baal também, uma mulher que não pertencia à nação de Israel, que era completamente proibido o casamento, a aliança com outras nações, com outros povos. E a Bíblia diz que ele faz, com as suas atitudes, provocar a ira de Deus. E eu imagino Elias tendo uma vida normal, e aí Deus quer liberar juízo sobre aquela nação. Ele diz: eu preciso levantar um profeta. Ele olha para Elias e fala: Elias, você vai se apresentar até o Acabe e vai dizer que, segundo a sua palavra, a partir daquele momento não haverá uma gota de orvalho que caia mais dos céus. E Elias se apresenta diante de Acabe e ele diz: a não ser depois de eu liberar uma palavra, até que eu não libere uma outra palavra, não vai chover e não vai cair uma gota de orvalho mais na nação. Ou seja, o juízo estava sendo decretado sobre aquela nação. Então Elias, ele foi levantado para trazer juízo, mas o Elias, ele foi também levantado por Deus para trazer um avivamento. Porque quando ele ora em 1 Reis 18, e fogo dos céus desce naquele desafio do Monte Carmelo, uma nação inteira se prostra diante de Deus e começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Um avivamento acontece quando uma massa reconhece o senhorio de Deus, quando uma massa reconhece a grandeza de Deus. Então Elias, ele é um profeta do juízo, mas ele é um profeta também chamado profeta do fogo, ou seja, aquele que trouxe avivamento para aquela nação. Mas Elias, lembrando, ele era um homem humano como nós. Fale para o seu irmão: Elias era como nós. Elias, quando ele libera aquela palavra de Deus, e durante 3 anos e meio, não chove sobre aquela nação, começa a fome, miséria, animais morrendo, pessoas passando fome, mas Elias estava debaixo de uma palavra de Deus, e quando Elias libera aquela palavra, Deus começa a empurrar o Elias para um processo em que Elias viveria milagres. O primeiro milagre de Elias, Deus ordena que ele vai para uma região beber da água de Querite, e corvos o alimentavam, levando carne para ele. Enquanto a nação inteira estava sofrendo juízo, Elias estava vivendo milagres. Elias estava vivendo o milagre de Deus, vendo Deus trazendo carne para ele, vendo Deus se movendo para cuidar dele.
vendo a provisão de Deus. Quando secou-se Querite, Deus fala com Elias: Elias, agora você vai a Sarepta, que eu ordenei uma viúva para que te sustente. E ele vai até a casa da viúva, aquela viúva o sustenta. E Elias, ele vai provar também, além do cuidar de Deus ouvindo a sua oração. O filho daquela viúva morre, o Elias pega aquele garoto e ele entra em oração. 1 Reis 17, 21. Eu queria ler esse texto com vocês. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso de número 21. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Deus ouve a oração de Elias. Nesse texto a gente vê Deus ouvindo a oração de Elias. Então ele ora, a alma do menino volta. Ele então passa por um momento em que Deus está ouvindo a sua oração. Se você observar na sua vida, você vai lembrar-se de momentos em que você fez uma oração e Deus ouviu você. Em que você clamou a Deus e Ele ouviu a sua oração. Em que Ele cuidou de você. Ele trouxe provisão a você. Eu contei no culto da manhã que no início da minha caminhada com Jesus eu tive uma experiência de uma provisão de Deus. Eu lembro que eu e minha mãe, nós enfrentamos uma crise econômica muito séria. E eu lembro que eu fiz uma oração a Deus, talvez movido por alguma pregação que eu ouvi na igreja naquele período, eu não me lembro bem ao certo, mas eu lembro da oração que eu fiz. Falei: Deus, eu queria um Danone de tal marca. A bolacha, que é biscoito, aqui em São Paulo fala bolacha, né? A bolacha de tal marca. Eu queria tal comida. E eu lembro uma irmã parando com um carro, abrindo o porta-mala no portão de casa. E a minha mãe chama a Mara, falando: Dona Mara, Bruno, olha, eu estava lá no mercado. E Deus mandou eu fazer uma compra para vocês. Quando eu peguei a sacola, eu já fui procurar. Era o meu Danone, era o Yakult, era uma passatempo, era pobre, mas era enjoado. Mas o que me impressionou não foi a barriga que encheu, mas foi a forma como Deus cuidou. Era a marca, era da forma como eu havia pedido. Alguém pode dizer: ué, mas não era mais fácil Deus abrir uma porta de emprego, resolver a situação? Mas tudo isso faz parte de um processo. Era como se Deus estivesse sinalizando a mim: Bruno, você está no caminho, continua, você está no caminho. Naquela época minha mãe ainda não era convertida e não havia voltado para os caminhos do Senhor. Eu era um adolescente de 15 anos, estava começando a minha caminhada com Jesus, mas eu vi o cuidar de Deus. Irmãos, se você observar, você também vai lembrar de momentos em que Deus ouviu você, em momentos em que Deus atendeu você. E o Elias, ele viveu tudo isso. Elias provou de manifestações sobrenaturais. Quando ele ora e fogo do céu desce, o Elias sozinho, ele mata 850 profetas. 850. 450 de Baal e 400 de Azera. Sozinho, Elias mata os profetas, os falsos profetas. Então Elias está acostumado a viver as grandezas de Deus. Só que o tempo mudou. Nós enfrentamos momentos de manifestações de Deus, no momento, mas tem momentos em que nós enfrentamos a nossa humanidade. Porque eu fico imaginando Elias. Porque eu olho para mim e eu vejo aqueles momentos que Deus respondia oração. O momento em que via Deus curando. Se eu for contar testemunho de experiência que eu tive aqui do Senhor orando e Deus curando pessoas no início do ministério, ficaria aqui a noite inteira, contando de coisas que os meus olhos viram, que Deus fez através da oração. Mas só que existem momentos da nossa vida que o tempo muda, e é o tempo que nós enfrentamos a nossa humanidade, porque quando Deus está operando, nós ficamos empolgados, motivados, parece que nunca mais nós vamos enfrentar um problema. Nós fazemos votos loucos: nunca mais vou abandonar Jesus, eu vou orar não sei quantas horas todo dia, eu vou ler a Bíblia não sei quantas vezes todo dia, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. Nós nos empolgamos,
mas o tempo muda, o tempo de crise, ele muda, e mudou para Elias. E no capítulo 19, de 1 Reis 19, a partir do verso 1, quando Elias, ele prova de todas as manifestações de Deus, olha o que acontece. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Aí o verso 3, Elias teve medo, e o que é que ele fez? Fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Olha como ele vai descendo. Quando ele ouve que Jezabel o ameaçou, o coração dele é tomado pelo medo. E ele tem atitudes movimentada, direcionada pelas emoções. As ações de Elias passou a partir desse momento a ser governado, não pela palavra que Deus deu a ele, mas por aquilo que ele estava sentindo. As nossas emoções, elas precisam estar submetidas à nossa atitude, o nosso posicionamento. O justo viverá da fé. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito. Você precisa aprender, eu e você precisamos aprender a tomar decisões e levar as nossas emoções debaixo da nossa decisão. Toda pessoa que toma decisões firmada, motivada por aquilo que ela está sentindo naquele momento, principalmente movido por paixões, a paixão ela acaba, não estou falando só paixão no sentido de relacionamento, nós enchemos os nossos olhos por algo que de repente depois a vontade passa. Você já deve ter comprado uma roupa, por exemplo, você passou na vitrine de uma loja, falou, eu quero porque eu quero essa roupa, eu quero porque quero, vai ficar bem em mim. Aí você compra aquela roupa, você experimenta na loja, perfeito, quando você chega na sua casa, parece que o brilho perdeu. Eu falo, parece que é uma outra roupa depois que eu abri a embalagem aqui. Parece que no espelho da loja tem uma magia de engano ali, que você olha e fala, eu fiquei bem. Aí você olha no espelho da sua casa e fala, fiz besteira, não deveria ter comprado. Porque somos movidos pelos olhos. Então Elias, ele teve medo, e a atitude de Elias foi que a mente dele o impulsionou à fuga em Berseba de Judá. E aí o que ele fez? Ele deixou o seu servo. Quem era o servo de Elias? Era alguém que ele estava preparando. E o que Elias fez? Ele abandonou aquele que ele tinha que cuidar. Irmãos, toda pessoa que é movida por emoções, ela abandona o cuidado de alguém. Pode perceber, uma pessoa quando ela enfrenta uma luta, dificuldade, ela chega até nós e fala, pastor, não quero mais me envolver com a obra. Por quê? Ah não, está pesado demais, preciso cuidar de outras coisas. E ela abandona aquelas pessoas que ela estava cuidando. Porque ela está movida por sentimento, por um momento em que ela está enfrentando. Ele deixa o seu servo, ele entra num processo de isolamento. Depois eu vou explicar melhor isso. E depois de deixar o seu servo, ele entrou no deserto, caminhou um dia, chegou a um pé de giesta, o zimbo, dependendo da tradução, sentou-se debaixo dele e orou pedindo o quê? A morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O que é que ele estava dizendo? Chega, eu já vivi o bastante, para mim já deu, eu não sou melhor do que ninguém. Olha um complexo de inferioridade tomando conta do coração dele. Eu já vivi o bastante, para mim já chega, não quero viver mais. O que eu já vivi no Senhor, para mim tá bom, não quero mais. Mas ele não estava fazendo uma oração fundamentada numa palavra que ele recebeu de Deus. Elias estava orando fundamentado no sentimento dele. E se você descobrir que aquilo que você está sentindo é uma mentira? E se você descobrir que a certeza que você tem no seu coração é uma mentira? E se você descobrir, está diante de uma realidade, e você perceber que aquilo que você acreditava era um equívoco, que aquilo que você acreditava estava errado, porque na verdade você está fundamentando a sua fé, a sua convicção nos sentimentos.
Aí o verso 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e diga: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O que o Elias estava pensando? Acabou, já viveu bastante. E o que é que o anjo estava falando para ele? A sua viagem será ainda muito, muito longa. O que é que ele estava sentindo? Acabou. E o que é que Deus estava falando? A sua viagem ainda será muito longa. Bom, só com isso, já tem pessoas que já receberam resposta de Deus das suas orações. Você pode, no seu sentimento, pensar, imaginar, acreditar, acabou. Mas a palavra espiritual que vem de Deus é: a sua jornada será muito longa. E aí o que ele faz? Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Elias teve medo, Elias fugiu, Elias isolou-se, Elias entrou no deserto. Mas o anjo do Senhor, enviado por Deus, vai até Elias. E é impressionante como Deus trata Elias. Primeira coisa, o anjo, quando acorda Elias, ao olhar, ao abrir os olhos, Elias viu um pão na brasa. Deus começa a mostrar para o profeta que muitas coisas que ele estava sentindo precisava começar através da sua alimentação. Irmãos, é impressionante como algumas pessoas, e nós como crentes, nós precisamos tomar muito cuidado com exageros. Que às vezes a pessoa fala: estou desanimado, eu não quero mais nada. Aí você fala para ela: vai fazer um exame de sangue. E aí descobre que o problema dela não é nem emocional e não era nem espiritual. Mas como crentes nós já queremos endemonizar tudo. É o diabo, é o demônio. E às vezes não. Às vezes é o organismo, é a fisiologia da pessoa, o corpo da pessoa. É algo que está desorganizado. E Deus não trabalha com algo espiritual com Elias. Deus dá um pão, um alimento. Ele fala: Elias, você precisa comer, Elias. Você precisa se alimentar. Você precisa beber água. Você precisa, Elias, de descanso. Deus dá a Elias coisas naturais: comida, bebida e descanso. Aí, algumas vezes a nossa cabeça, nosso pensamento tão desorganizado, que às vezes é falta de descanso. Existe uma lei espiritual, que é a lei do descanso. Se você romper essa lei, se você quebrar essa lei, você entra num processo depressivo, você entra num processo de desânimo, e às vezes é porque você quebrou a lei do descanso. Sabe quando a lei do descanso ela é quebrada? Quer ver um pensamento que parece uma verdade, mas é algo demoníaco? Eu preciso trabalhar mais, se eu trabalhar mais, eu preciso ganhar mais, porque eu tenho muita conta. E muitas vezes isso é falta de confiança em Deus, porque você acha que é você trabalhando mais, e Deus está dizendo que você precisa descansar. E nós entramos num processo, uma loucura. Estou falando de coisas que eu já vivi também. Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E Deus está dizendo: não, você precisa descansar. E não é um descanso apenas físico, às vezes é um descanso emocional. Quem é batizado no Espírito Santo e fala em outras línguas, já deve ter tido essa experiência. Muitas vezes aconteceu comigo, de estar com os pensamentos desorganizados, ansiedade, um monte de coisa, os pensamentos tudo atropelado. E aí eu entro, começo a falar em línguas, orar em línguas, edificando a minha vida espiritual, e a mente: não, você tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que orar pelo fulano, tem que orar pelo Beltrano, tem essa conta para pagar, tem isso para fazer, a igreja tem isso, tem aquilo. E eu decido: não, vou ficar só falando em línguas. E de repente, orando em línguas, edificando a minha vida espiritual, o que o Espírito faz? Ele pega as emoções, ele vai nivelando, ele vai equilibrando aquelas emoções, porque quando você ora em línguas, você não está entendendo, mas você está entrando num ambiente de descanso em Deus. E é naquele momento, porque a Bíblia fala, se você continuar lendo esse texto, que o Senhor, ao levar Elias para o monte Horebe, ele mostra a Elias o seguinte:
Ele mostra terremoto, ele mostra fogo, ele mostra vento, coisas barulhentas, coisas que estremecem, coisas que Elias viu, que Elias viveu. E a Bíblia diz que Deus, apesar de Deus fazer isso, Deus não estava naquilo. E de repente uma voz mansa, suave, delicada, amorosa, dizendo: Elias, o que é que fazes aqui? O que é que Deus estava sinalizando para Elias? Elias, você precisa parar de barulho. Você precisa parar de ficar olhando para coisas barulhentas, de olhar para agitação, de achar que a minha voz vai vir no meio de barulho, de estrondo, de coisas poderosas, de coisas extraordinárias, de coisas sobrenaturais. Eu vou falar com você, Elias, com uma voz mansa e suave no seu espírito. Irmãos, é assim que Deus fala conosco. Às vezes estamos agitados demais e entramos no ambiente de oração. Eu faço muito isso. Eu tenho que pregar, eu tenho uma mensagem, eu preciso pregar, eu preciso preparar uma palavra, eu preciso visitar o fulano, preciso dar uma palavra para o ciclano e tal, e de repente eu entro nesse ambiente de oração em línguas. E nesse ambiente de voz mansa, suave, o Espírito vem e dá uma frase no Espírito. É tudo que eu preciso. É tudo o que você precisa. Você tem um pai que fala. Mas enquanto é imaturo, você precisa da oração de alguém. Você precisa de Deus falando através de alguém. Mas quando você amadurece, você para de procurar outras coisas e você começa a entrar na presença de Deus e a dizer assim: Deus, 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 eu preciso ouvir a sua voz. Irmãos, eu lembro quando eu me converti, irmãos, eu não podia ver uma porta aberta que eu ia. Falando de igreja. Eu queria estar em igreja de segunda a segunda. Eu me converti, segunda-feira em uma igreja, terça-feira em outra. Eu ficava nessa loucura, eu queria, mas quando eu amadureci, irmãos, quanto menos eu for é melhor. Porque eu dou espaço para Deus falar no meu espírito. Para Deus trazer uma palavra no meu, e pode parecer antagônico isso. Porque eu parei de correr atrás de uma voz de Deus através de alguém, para ouvir a Deus no meu espírito. Para ter as minhas experiências com Deus. Às vezes você precisa de menos barulho e mais quarto de oração, de menos movimentos e mais intimidade, porque uma palavra dele muda tudo. E Deus estava sinalizando isso, e foi uma palavra simples: Elias, o que é que você faz aqui, Elias? Na caverna? Eu já não falei que a jornada seria longa para você, Elias? Por que você está encavernado? Por que você está aqui dentro? Lógico que eu estou conjecturando, mas a palavra foi simples. O que fazes aqui, Elias? Ele não julgou, ele não condenou, ele não colocou Elias contra a parede, ele levou Elias a uma reflexão. Você já percebeu como Deus fala conosco, nos fazendo perguntas? Você vai tomar uma decisão e ele fala: você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza? Você vai pecar mesmo? Não é assim? Olha o que você vai fazer. Você tem certeza que você vai avançar? Não é melhor você recuar? Ou, você tem certeza que vai recuar? Não é hora de você avançar? Você tem certeza que você vai tomar essa decisão? Então o Espírito Santo, ele vai fazendo perguntas. Mas o que acontece com Elias? Elias, ele foi tentado em 5 coisas que eu e você já passamos. Eu, propriamente, já passei pelas 5 coisas. Primeira coisa que Elias, ele enfrenta. Elias enfrenta um cansaço espiritual, um cansaço emocional toma conta, e Elias entra num processo depressivo. As suas emoções vão à lona. Como é que Elias, ele venceu tudo isso? Porque quando ele faz a oração: Senhor, já tive o bastante, tira de mim a minha vida. Elias estava numa depressão emocional. Como é que ele vence isso? Deus não repreendeu, mas cuidou de suas necessidades básicas. Como é que Deus trata Elias? Com pão, com água e com descanso. Eu nunca esqueço de uma experiência que o pastor Renato teve.
que a igreja não estava crescendo. Ele chegou no Luiz Hermínio e falou: Luiz, a igreja não está crescendo, me dá uma palavra. E o Luiz Hermínio falou assim para ele: Renato, vai descansar, vai dormir, aliás. Não, você não está entendendo, estou trabalhando na igreja, não está crescendo, quero uma palavra. Vai dormir, Renato. Não, mas eu estou fazendo, você não está entendendo. Ele falou: você que não está entendendo, vai dormir. E é dormir fisicamente, abraça o travesseiro, vai dormir o dia todo, vai descansar. Porque a questão, mas nós queremos uma palavra assim, diz o Senhor. E às vezes é algo básico que nós estamos negligenciando. E ele entendeu, ele precisava o quê? De descanso. Foi o que Jesus fez. Tempestade, o barco sendo levado de um lado para o outro. O que é que Jesus fez na tempestade? Pegou uma almofada e foi dormir. Foi tirar um ronco, né? Abraçou a almofada e foi dormir. E quando acordaram ele no meio da tempestade: o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Ele falou: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Estão atrapalhando o meu descanso? Porque só pode descansar, não estou fazendo apologia à passividade e muito menos à vagabundagem. Mas eu estou fazendo uma defesa em que o seu corpo, ele tem limitações. E que às vezes os seus pensamentos estão desgovernados porque o seu corpo não está descansado. Então Deus o alimenta e o deixa descansar. Às vezes a maior cura de uma pessoa começa com descanso, uma boa nutrição e um tempo com Deus. Nós não somos máquinas. Deus cuida do físico para restaurar o espiritual. E às vezes a pessoa precisa de uma boa alimentação, organizar os seus alimentos, organizar o seu descanso, mas precisa também de um tempo a sós com Deus. Irmão, Jesus, ele gastava tempo com as pessoas, mas ele tirava tempo a sós com Deus. Ele tinha o momento dele, em que ele queria estar a sós com o Pai, porque ele sabia que ele precisava reabastecer. Às vezes a necessidade que você tem de estar com pessoas, isso chama-se dependência emocional. Tem gente que não sabe viver sozinho, não consegue estar, às vezes a família, o marido, a esposa, que tem que arrumar alguém para ir para dentro de casa, tem que arrumar alguém para sair junto. Você precisa ter um tempo a sós com Deus. Você precisa crescer e ter o seu momento, o seu tempo com Ele, que é o momento em que você vai ouvir a Ele, que você vai ter uma diretiva dEle, onde uma palavra dEle vai vir no seu espírito, ainda que seja para Ele questionar você: o que é que você está fazendo na sua caverna? Aliás, dentro da caverna, a caverna não é sua não, você que entrou lá dentro. O que é que faz aí, Elias? O que é que você está fazendo? Então a cura começa muitas vezes com descanso. A segunda tentação que Elias ele enfrentou, o desespero. Que é um desespero quando nós não vemos saída. E é interessante que no momento de desespero, Deus deixa Elias desabafar. Que Elias vai falar com Deus: só eu fiquei. Só eu. Todos os profetas morreram. Só eu fiquei como servo do Senhor. Não sou melhor do que os meus antepassados. E Deus não vai interromper ele. Deus deixa Elias o quê? Falar. Porque na hora do desespero, o que nós precisamos muitas vezes é falar. Mas ele vai falando, e Deus vai mostrando a ele que a forma de Deus falar é de uma forma suave e íntima no seu espírito. Você pode falar, não é pecado nenhum em falar. Aliás, a Bíblia fala que a cura vem pela fala também, quando você está falando, se abrindo com alguém. Mas depois de você falar, faça silêncio, até que Deus fale ao seu espírito. Se você já orou o suficiente, já perguntou o suficiente, agora pare, descanse e ouça a Deus. Quando estivermos no fundo do poço, precisamos parar e ouvir. Deus ainda fala, e quando Ele fala, tudo muda. Ele não grita no meio da crise, Ele sussurra a uma alma cansada. Terceira tentação de Elias. Elias, ele sofreu o que muitos de nós já sofremos, a resignação. O que é isso? É quando nós desistimos de lutar. Você já desistiu de lutar? Você já desistiu de correr atrás de um sonho? De lutar pelo casamento, lutar pela família, lutar por um filho, lutar por um ministério, lutar por viver uma vida intensa em Deus? A Bíblia fala em João capítulo 21, verso 3. O apóstolo Pedro, após negar Jesus,
ele percebeu que ele não era tão forte o quanto ele dizia que era. Ele quis voltar o seu caminho atrás. E ele diz assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram o quê? Nada. Pode parecer isso muito simples, mas Pedro já tinha subido o nível. Pedro era um pescador quando Jesus o encontrou, pescador de peixes. E Deus disse: você vai me seguir, e você vai ser um pescador de homens. Quando Jesus o encontra pescando, ele não havia pego nada. E Jesus deu uma palavra, e ele teve uma pesca maravilhosa. E depois que ele tem uma pesca maravilhosa, Jesus chama ele e diz: olha, agora você vai andar comigo, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. E ele caminha com Jesus por 3 anos, sendo preparado para ser um pescador de homens. E quando Jesus é preso, ele nega Jesus, ele entra num processo de resignação, desejo de lutar, ele percebe que ele não era tudo aquilo que ele dizia, ele não é tudo aquilo, irmãos. Quando Deus trata com orgulhoso, que é orgulhoso? Aquele que acha que está aqui. E quando Deus trata, abre os olhos do orgulhoso, a tendência do orgulhoso, quando ele dá de cara com quem realmente ele é ele descer na inferioridade. Então Pedro estava lá em cima, orgulhoso, de maneira nenhuma eu vou te negar. E quando ele vê a realidade dele, ele desce num complexo de inferioridade e ele pensa o seguinte: eu vou voltar a pescar. E o pior de tudo, que gente que volta ao passado acaba levando outros. Porque ele disse: eu vou pescar. E os outros cabeçudos falaram: nós vamos junto. Era um saindo do propósito de Deus, e um grupo saindo juntamente com ele. Meu irmão, nunca siga alguém, por mais que a pessoa foi instrumento de Deus lá atrás, foi uma bênção na sua vida, foi um pastor, foi um líder, foi um discipulador, alguém que foi uma bênção na sua vida por aquele momento, mas se aquela pessoa, ela está saindo do caminho, não a acompanhe. Por mais que você tenha gratidão, por mais que você tenha amor por ela, por mais que você goste dela, por mais que ela foi uma bênção na sua vida, não siga quem está fugindo do propósito de Deus, porque você colocará um Jonas dentro do seu barco e você afundará com aquela pessoa, e você não terá condições de puxá-la para o caminho. E aquele bando volta a pescar com Pedro, e o que aconteceu? Não pescaram nada, porque Jesus estava sinalizando: você não tem a bênção, e sem a bênção você não dá certo. Desistir do propósito por sentir que nada mais vale a pena é caminhar por um caminho de destruição. Eu estou sentindo que não vale a pena. Não, são as suas feridas que estão falando para você. Não vale a pena mais servir a Deus, não vale a pena mais ir para a igreja, não vale a pena mais cumprir o propósito, servir com o chamado, com a vocação que Deus me deu. O que está dizendo ao seu coração para não confiar mais em pessoas, não é a palavra de Deus, mas é o que você está sentindo, que está fundamentado por uma ferida emocional. E essa ferida emocional, ao governar você, torna-se uma idolatria, porque você coloca a ferida como alguém que está dirigindo a sua vida, e você não foi chamado para ser governado por ferida, por decepção, por situações equivocadas. Você foi chamado para viver por uma direção do Espírito. Então ressignar significa desistir. Mesmo Elias caminhando com a força de Deus, quando ele chega no Monte Horebe, ele vai procurar uma caverna, porque ele estava desistindo do seu chamado. E Deus, eu acho impressionante como Deus trata o Elias. Elias, ele foi lembrado do seu chamado e do seu propósito. Lá no versículo 15 e verso 16. Olha o que diz o texto. 1 Reis 19, 15 e 16. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Sabe o que Deus vai fazer com ele? Ele desiste
de lutar. E Deus está dando uma outra missão para ele. O camarada está pensando em desistir. E Deus está dizendo, não, a caminhada será muito longa. Você ainda vai ungir fulano como rei, Beltrano como rei. E você ainda vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Irmãos, algumas vezes eu já preguei isso equivocadamente. Porque a gente lê o texto batido e não percebe. E eu dizia assim, o ministério de Eliseu, de Elias, se findou naquele momento. Mas essa semana, o Espírito Santo trouxe uma pergunta ao meu coração. Quanto tempo Eliseu caminhou ao lado de Elias? Eu fiquei pensando e falei, eu nunca pensei a respeito disso. E fui pesquisar. Irmãos, Eliseu caminhou ao lado de Elias, alguns estudiosos dizem 6 anos. Mas a maioria esmagadora diz de 10 a 12 anos. Então, no mínimo, ele ficou 6 anos, 10 anos, 12 anos, caminhando com Elias. Ou seja, o ministério de Elias, porque o próprio anjo havia falado para ele, o seu caminho ainda será muito longo. O ministério de Elias estava sofrendo uma transição. Ele sai daquele momento de milagres, ele entra no tempo de maturidade. Qual é o tempo de maturidade? É o tempo de preparar pessoas, o tempo de liderar pessoas, é o tempo de derramar do manto que estava sobre ele, impartir com outras pessoas e preparar a nova geração. Então Elias não viveria mais aqueles milagres do início. Então existem momentos na nossa vida que nós vivemos milagres. Mas aquele momento em que nós estamos vivendo milagres, nós estamos construindo uma história diante de Deus. Mas quando nós chegamos no ápice da maturação, nós transitamos uma nova fase na nossa vida, que é a fase de preparação de outras pessoas. E eu sei que eu e você, muitos de nós, estamos entrando nesse tempo, estamos transicionando para esse tempo, de preparar uma pessoa, de formar Cristo em uma pessoa. Discipulado é isso, é formar Cristo em alguém, de através da sua vida, você se firmar em Cristo, para que outra pessoa seja atraída também, para que o reino de Deus avance. E Elias estava entrando nessa fase, mas Elias teve outra tentação. Elias teve a tentação do fracasso. Quando o Senhor pergunta para ele, Elias, o que faz aqui? Ele responde, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. O sentimento de fracasso se instalou no coração dele, a ponto de Elias achar que Deus também tinha fracassado. Como é que Deus vai tratar Elias? Elias, só ficou você? Igual a você eu tenho mais 7.000. Irmãos, igual a Bruno, ele tem mais 200.000, mais 1 milhão por aí. Igual a você, ele tem muitos. Só que quando estamos feridos, nós temos a sensação, o pensamento de que somos únicos. Só eu estou sofrendo, só eu que Deus não atende. Eu sou o único que Deus não ouve. Estou vendo Deus ouvir todo mundo, mas eu não, eu estou estagnado. É um sentimento de fracasso. Esse sentimento, ele não é verdadeiro. Porque ainda que você esteja num tempo de crise, Deus continua trabalhando. Você já teve esse sentimento de fracasso? Quando eu estava escrevendo essa mensagem, Deus me deu essa frase: o sentimento de fracasso era baseado numa mentira que ele acreditava, porque ele achou que ele estava sozinho. Nem tudo que você sente é verdade. Deus está fazendo muito mais do que você imagina. Você não está só e não falhou, você apenas está no meio do processo. Um sentimento de fracasso não significa que você falhou, significa que você está no meio de um processo. Por quê? Elias era humano como nós. Se ele teve sentimento de fracasso, você também vai ter esse sentimento muitas vezes. Mas lembre-se de uma coisa: você não foi chamado para andar por sentimento, você foi chamado para andar por fé. E muitas vezes Deus usa circunstâncias. Eu contei aqui no culto pela manhã, que eu tinha 3 anos de convertido, me converti em 99, no ano de 2000, 3 anos de conversão. Por uma desobediência, eu caí em pecado, e eu lembro que
naquele período, eu estava transicionando de uma igreja para outra, e eu relaxei, acabei vacilando, acabei pecando, e por conta disso, eu entrei num processo de 3 anos de silêncio de Deus. 3 anos. Bom, eu fazia de tudo, e o pastor não me dava oportunidade, enchia ônibus para trazer na porta da igreja. Imaginem só, num culto como esse, é o sonho de todo pastor, alguém chegar com o ônibus cheio de pessoas. Aqui, pastor, trouxe 50 pessoas para visitar a igreja. E eu fazia isso, mas o fundamento de tudo isso não era amor pelas almas. Eu queria impressionar o pastor, eu queria chamar a atenção dele. E pior de tudo, que eu comecei a influenciar pessoas, porque as pessoas olhavam e falavam assim: tadinho do Bruno, tão esforçado, e o pastor não dá oportunidade, tão dedicado à obra de Deus, evangelizar, irmão, fazer de tudo, só que era Deus tratando o meu caráter. Aí sabe o que acontecia comigo naquela época? Porque eu, apesar de ser muito novo, eu pregava em algumas igrejas na região. O meu pastor não me dava oportunidade, e aí outras igrejas começaram a me chamar para pregar, e eu ia. Só que o meu pastor estava com o coração fechado. Os outros pastores olhavam para o meu dom, mas ele não tinha discernimento do processo que estava na minha vida. E eu achava que por ele me dar oportunidade, os outros me darem oportunidade, o pastor estava fazendo maldade comigo. E eu comecei a fermentar algumas pessoas. Porque tá vendo? Fulano me dá oportunidade. Só que o fulano que me dava oportunidade não ia prestar conta da minha alma. Quem ia prestar conta da minha alma era o pastor que estava me forjando. E ele não me dava oportunidade. Talvez ele não sabia o que eu havia cometido. Mas Deus sabia, estava fechando o coração dele. E as pessoas começaram: tadinho do Bruno, uma bênção de Deus. Chamado, olha aí, evangeliza, traz pessoas para a igreja. Como que o pastor não dá oportunidade para ele? Irmãos, quando Deus me tratou, eu tive que pedir perdão para o pastor. Quando Deus me tratou, eu lembro que em lágrimas eu procurei ele e falei: pastor, me perdoe. Me perdoe, pastor. Me perdoe, porque o que eu estava fazendo, todo mundo estava me aplaudindo, todo mundo falava: que bênção, me abraçava, que homem maravilhoso, mas eu sabia que eu não era porcaria nenhuma. Só que o meu pastor estava fechando o coração, porque Provérbios 18:1 diz assim, que o coração do rei se inclina para quem ele quer. E hoje eu louvo a Deus pelo meu pastor na época, pastor Roberto, que fechou o coração para mim naquela época de 2002 a 2005. Eu louvo a Deus, porque se ele não tivesse endurecido o coração a mim, eu não estaria aqui hoje. E eu lamento por quem deu oportunidade para mim fora do tempo, porque colocou alguém no altar que ainda estava num processo. Se eu seguisse a orientação dos outros de fora, eu não estaria aqui, porque eu estaria pulando processos. E processos não devem ser pulados, processos devem ser vividos. Quando eu arranquei aquela escória de dentro de mim, quando eu permiti que Deus talhasse o meu caráter, que Deus arrancasse aquela podridão que estava dentro de mim, que Deus me modelasse, mostrasse quem realmente eu era, me acertei com Ele, pedi perdão às pessoas que estavam à volta, Deus começou realmente a me usar como instrumento nas mãos dEle. Então não pule etapas por abraço, por elogios. Você não é carente, você é um crente em Cristo Jesus. E um crente, um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Por isso hoje, muitas vezes a gente segura, muitas vezes a gente olha e fala: tem chamado, tem isso, mas não é agora, é para depois. Não é ruindade, é maturidade. Porque eu já passei por isso. E o sentimento, a última tentação que ele enfrenta, um sentimento de inferioridade, quando achamos que não somos suficientes. Irmãos, quando Deus chama Gideão e fala: Gideão, em Juízes 6,15, você, Gideão, vai libertar Israel. Ele olha para Deus e fala: eu? Ah, Senhor, como posso libertar uma nação, Israel?
O meu clã, ou seja, a minha família, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, ou seja, a minha família é a menor, e da família menor, eu sou o menor ainda. Sentimento de inferioridade, porque não tem a ver com quem você é, tem a ver quem está lhe chamando. E o Elias, ele enfrentou tudo isso, mas como que Elias vence? Deus não comparou Elias a ninguém, apenas reafirmou a sua identidade, a sua missão. A sua missão ainda é muito longa. Você vai ungir o fulano, a rei de tal nação, Beltrano, rei de tal nação, e Eliseu, você vai ungir profeta em seu lugar. Ou seja, você pode estar enfrentando todos os sentimentos na sua alma, mas eu não caminho, eu não vou agir de acordo com os seus sentimentos, eu vou agir de acordo com a minha vontade, e a minha palavra para você é que a jornada vai ser longa, e você tem uma missão ainda pela frente. Eu sei que de repente você chegou aqui nessa noite, achando que para você basta, para você acabou, para você não tem mais condições. Porque eu pequei, como Deus vai me usar agora? Porque eu falei, como Deus vai me usar? Porque eu desisti de lutar, eu perdi a esperança, eu perdi a fé, eu estou depressivo, eu estou desanimado. Mas Deus preparou essa mensagem para dizer algo a você: a jornada ainda vai ser muito longa. O que é que você está fazendo na caverna? Levante a sua cabeça, seja restaurado por Ele, seja curado por Ele, seja visitado por Ele. Você receberá novas forças de Deus, uma nova unção fluirá na sua vida, um renovo de força virá sobre você. Você não vai olhar mais a partir daquilo que você fez, mas a partir da palavra que Deus te deu, a partir da diretiva que Ele deu no seu espírito. Você vai avançar, você vai crescer, não na sua força, não na sua habilidade, porque toda crise nos ensina a vivermos na dependência de Deus. Até mesmo uma queda, uma confissão, uma exposição do nosso pecado não revela apenas o nosso caráter, mas revela a nossa dependência de Deus. Porque nenhum homem de Deus escondeu os seus pecados debaixo do pano, para mostrar que é Ele que faz e não é a nossa habilidade. Então, se você está nesse processo, se você está vivendo isso, é tempo de você renovar suas forças.